Saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para falar da lição de número 1 da revista do primeiro trimestre de 2021. O tema da revista é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. A lição de número 1 é a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos estar falando do Espírito Santo, pois o tema da revista é falado sobre o pentecostalismo e nada mais do que falar sobre o Espírito Santo. Texto áureo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Efésios 4, versículo 30. O Espírito Santo é uma pessoa, logo se ele pode ser entristecido é porque ele é uma pessoa e tem sentimentos. Verdade prática. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Então esse tema é doutrina, é doutrina pura. Então o que é doutrina, ele tem que ter respaldo, amparo bíblico, né? E então nós vamos estar tratando nessa lição. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 ao 18 e versículo 26, e capítulo 16, versículo 14. Vamos para a introdução. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo, no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com as manifestações do Espírito Santo de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo com seus dons e manifestação como a glossolalia, ou seja, o glossolalia é falar em línguas, as profecias, as curas e outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Então, aqui a primeira lição, vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Sua divindade. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus comissiona os seus discípulos e diz a ele que para aqueles que se renderem ao Evangelho, que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, citando as três pessoas da Trindade. Embora Jesus fala Pai, Filho e Espírito Santo, aqui na Trindade não tem hierarquia, não tem maior, não tem menor, né? Tanto faz se ele falasse em nome do Filho, do Espírito Santo, do Pai, não iria alterar nada. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. E mais, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Paulo falando que o Espírito de Deus habita em nós, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, né? Então ele fala do Espírito Santo e de Deus como se estivesse falando de um e de outro fosse a mesma coisa. A personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem... As Escrituras revelam os elementos constitutivo dessa personalidade. E os principais são intelecto, emoção, vontade, entre os demais. E tem a santidade de Deus, que é um dos principais, também não está citando aqui, mas como nós falamos lá, que o Espírito Santo pode ser entristecido, né? Então ele tem emoção, ele é uma pessoa. A pessoa da Trindade. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, Paulo falando
do Espírito Santo agindo na igreja e concedendo os seus dons para que a igreja seja edificada, ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Paulo fala também que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, outros para pastores, mas o Espírito é um só, que opera tudo em todos. Então, sempre falando da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, assim como Cristo, ele sempre esteve presente na eternidade. Lá na criação do mundo, no início de tudo, ele já estava presente, junto com o Pai e com o Filho. Atributos divinos. O Espírito Santo conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas eles são unos, triunos, são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, triuno. Então ele conhece as profundezas de Deus, há uma intimidade, há uma unidade, não há disputa, não há hierarquia, há unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles se conhecem profundamente. Então o Espírito Santo, por isso que Paulo falou que o Espírito Santo interpreta com gemidos inexprimíveis. Quando nós gememos, o Espírito Santo interpreta o nosso gemido. Aleluia! Ele interpreta o nosso gemido. Como o coração humano e as coisas do futuro, isso por ser onisciente, ele possui atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Então, o Espírito Santo ele é onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente porque ele sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo. Onipotente porque ele pode tudo, nele está todo o poder. Onipresente porque ele está presente em todos os lugares, passado, presente e futuro. Então ele sabe de tudo. Vamos lá. E um outro dos atributos do Espírito Santo, como eu falei antes, é a santidade. Né? Alguém pode querer questionar alguma coisa, mas é que o Espírito de Deus, ele não pode ir contra a sua santidade, ele é santo. Ele fala, sede santo porque eu sou santo. Não como, que nós nunca vamos chegar a Deus. Então, toda a santidade está nele. Então, Deus não pode ir contra a sua santidade. Ele não pode ir contra a sua verdade, contra a sua justiça. Santidade, verdade, soberania e entre outros. Esses são os atributos comunicáveis de Deus. Santidade, verdade. Nosso Deus é o Deus da verdade e da soberania. Ele é soberano. Ele é soberano. Deus é soberano. Tudo está na vontade dele. Que nós possamos aceitar isso, que tudo está na vontade do Senhor. Vamos continuando aqui. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Vamos falar um pouco aqui da relação do Espírito Santo com Jesus. Pericorese é o termo teológico desconhecido no meio evangélico, ou seja, não é falado esse termo. Porém, espiritualmente, nós entendemos isso, que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Aleluia! Um habita no outro. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. E em outro momento ele diz a Filipe: não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim?
João capítulo 14, versículo 10. O Espírito está também nessa trindade. Então, o Espírito Santo está em Cristo, Cristo está no Espírito Santo e no Deus Pai. Um está no outro. Um sente o que o outro sente. Na ação não existe que um fez uma coisa, outro fez outra. Toda ação é em conjunto, em unidade. Não há separação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora são três pessoas, eles estão em unidade o tempo todo. Ele me glorificará. Houve a época que entre nós assembleando alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho, e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado, e do contrário, seria um Deus de segunda categoria. Isso não existe na fé cristã. Assim como o Espírito Santo glorifica Cristo, Cristo glorifica o Espírito Santo, que glorifica o Deus Pai, que glorifica o Espírito Santo. Então, ele é digno de adoração, sim. Se você adorar o Espírito Santo, você vai estar adorando a Cristo, vai estar adorando ao Deus Pai. E vice-versa, eles estão em unidade. O efeito prático da pericorese. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo. E o Pai e Filho são glorificados. Como eu já falei, quando você glorifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o outro também é glorificado, porque eles são três pessoas, mas estão em unidade. Consubstanciai com o Filho. Consubstanciai quer dizer da mesma substância. Eles são três pessoas, mas estão em unidades, são triunos e são da mesma substância. Aleluia! Eles têm o seu intelecto, cada um individual, mas eles são da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará no meu nome, o Filho consubstanciai com o Pai. Da mesma forma que o Espírito Santo é consubstanciai com o Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. Então ele falou que o Pai nos daria outro Consolador. Ou seja, ele está falando de alguém que é outro, mas é da mesma substância, igual. Ele falou, vou mandar outro igual a mim. Aleluia! A palavra outro, em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância. Aleluia! Glória a Jesus. Continuando, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. No mundo, sua atuação é visível a começar pela criação e preservação do planeta Terra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas, enviadas do teu Espírito, e são criadas assim, renovas a face da terra. Salmos capítulo 104, versículo 30. Então, tudo ainda está de pé, tudo ainda se mantém,
porque o Espírito Santo ainda cuida. Se tudo tivesse ficado à mercê do ser humano, o ser humano já teria destruído tudo. Mas eu me recordo quando ainda garoto, alguém falava que a camada de ozônio tinha um buraco que estava se abrindo e com X quantidade de anos o mundo ia perder sua proteção. Depois a própria ciência descobriu que o buraco na camada de ozônio, aquela camada de gases que protege a Terra dos raios ultravioletas do Sol, estava sarando, estava se curando, se fechando. Ou seja, é o Espírito Santo que protege, que cuida da Terra. No plano divino da salvação, foi o Espírito que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel e inspirou os profetas. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciãos auxiliares de Moisés, e dos demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. Então, o Espírito Santo que levantou homens, inspirou homens, como Davi, para matar leão, para matar urso, para derrubar gigante, para glorificar o seu nome, para manter, para ter um povo separado e de boas obras, para glorificar o nome do Senhor. O Espírito Santo está em ação em todo o tempo. Na vida humana, no Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito, e nessa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Nós somos denominados pentecostais porque nós somos oriundos desse evento que aconteceu no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era uma festa das colheitas, a comemoração da colheita do povo judeu, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Então, por estarem ali todos reunidos, como está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, estavam todos reunidos ali para a festa de Pentecostes, comemorar a colheita. Foi um evento preparado por Deus. Deus preparou, o Espírito Santo encorajou aquelas pessoas para estar ali em oração, porque sabia o dia em que ele se manifestaria, que seria o dia da festa de Pentecostes, que se fazia necessário que tivesse muitas testemunhas para aquele evento acontecer. Por isso nós somos chamados de pentecostais, porque nós somos oriundos deste acontecimento sobrenatural extraordinário que aconteceu na festa de Pentecostes. Esta descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais. Então a gente vê a ação do Espírito Santo na manifestação dos frutos do Espírito na vida do crente e nas manifestações dos dons espirituais que o Senhor não tirou da igreja. Ainda está, o banquete de dons ainda está posto, basta que cada um busque, cada um deseje buscar. Que esta lição desse trimestre venha nos encorajar, que nós venhamos dar liberdade ao Espírito Santo para agir nas nossas vidas, que nós possamos ser encorajados para impor as mãos e as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Que haja batismo com o Espírito Santo, que a igreja venha despertar, que nós venhamos despertar, que o Senhor não mudou, que o Espírito Santo ainda opera, o Espírito Santo ainda age na vida do crente que se volta para Ele. Conclusão. As informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto,
saber que o estudo sobre o pentecostalismo é um estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito Santo é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Aleluia! Esse tema é de grande importância para nós, igreja, pelo momento que a igreja está passando, que o mundo está passando. É momento da igreja crescer e prosperar. Embora o inimigo das nossas almas, astuto e ardiloso como ele é, ele acha que a igreja vai decair com tudo isso que está acontecendo. Mas pelo contrário, a igreja vai crescer. O Espírito Santo vai operar. Basta que eu e você dê lugar para o Espírito Santo. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Antes da oração, eu quero agradecer o pastor João Carlos por esta oportunidade, o nosso pastor por mais um ano estar junto conosco, juntamente com a sua esposa, a irmã Deise, seu filho Felipe, essa família tão abençoada que tem nos ensinado muito. Também agradecer a irmã Bruna, que viajou com o seu noivo, casou, né, e viajou. Que Deus abençoe a irmã Bruna, que ajudou muito nesse trabalho, que sempre esteve à disposição. Que Deus abra as portas, irmã Bruna, na sua vida, na sua família. Que Deus abençoe abundantemente. Que Deus abençoe a superintendência da Escola Bíblica Dominical, irmão Sabadinho, irmão Mohamed. Que Deus dê graça, dê sabedoria para vocês, estratégia, para que nós possamos crescer nesse trimestre vindouro, nesse ano que está se iniciando. A cada professor da Escola Bíblica Dominical, meus irmãos, não podemos parar, não podemos nos acomodar, nós temos que ir em frente, nós temos que nos dedicar mais, nós temos que valorizar a nossa Escola Bíblica Dominical. Ao aluno, você que não frequenta a Escola Dominical, passe a frequentar. Você quer aprender e frequente a Escola Bíblica Dominical. Passe a frequentar, interaja com a igreja. Você que ainda frequenta e parou, frequentava e parou, volte a frequentar. Você sabe o quanto a escola bíblica é importante na sua vida. E você que ainda está frequentando, não pare, continue. Incentive o seu irmão, incentive a sua família a frequentar a escola bíblica dominical. A Bíblia diz, ensine o seu filho no caminho, não é o caminho. Pai, leve seu filho para a escola bíblica dominical, para depois você não chorar. Leve seu filho para a escola bíblica dominical. Estamos vivendo tempos trabalhosos em que a geração que está vindo acha que ele tem que ser crente só na igreja. Depois cada um por si. É falta de escola bíblica dominical. É responsabilidade nossa, pais, de levar nossos filhos para a escola bíblica dominical. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Vamos agradecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, nós te louvamos por mais esta oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui falando da Tua Palavra. Meu Deus, continua abençoando a Escola Bíblica Dominical, abençoa o pastor João Carlos, os Teus filhos que estão viajando, traga em segurança, guarda os Teus servos de todo mal, repreende toda enfermidade. Oh, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua obra, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja na cidade de Araçatuba, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo. Oh, Senhor, continua abençoando a cada um dos Teus filhos. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.